Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Todos estão aí? Hoje eu estou me sentindo assim sozinha, as janelinhas todas fechadas, ninguém falando. Vai, gente, ânimo. Ânimo. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos... Oi, Júlia. A Júlia aparece e se esconde, aparece e se esconde. Tudo bem, viu, Júlia? Gente, bom dia. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar aí, fazer a correção que a Helena me lembrou. Helena, você tinha toda a razão, nós não fizemos a correção do Reino Monera, porque a Pro já encontrou o documento e não tem nada preenchido. Então, nós vamos fazer as correções importantes, né? Nós vamos fazer estas correções, tanto do Reino Monera, e depois nós vamos fazer a atividade do Reino Plantae. E hoje, se der tempo, eu quero encerrar pelo menos a reprodução das angiospermas, que é o último tema do Reino Plantae, certinho? Tudo bem? Ai, Pedro, que língua é essa? Guten Morgen. Nossa, essa daí, hein? Fala para mim, que idioma é esse do bom dia? Guten Morgen. Alemão? Que legal, hein? Essa eu não conhecia, não. Ah, não conhecia mesmo. Só conheço o Good Morning. Bom, gente, oi, Sofia. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Ó, a Pro separou aqui para vocês. Quem que colocou aqui? Hoje o povo tá bem inspirado, né? A Sara Guten Tag também é valenha, é? Também é alemão, Sara? Nós estamos aqui na língua trilíngue. Ah, que legal. Bom, pessoal, agora nós vamos começar aí a atividade do Reino Monera, primeiramente, tá bom? Para deixar tudo zeradinho, bonitinho. Por mais que o conteúdo tenha passado, dificilmente eu deixo os exercícios passarem assim. Né? Infelizmente, a Pro acabou esquecendo, mas isso também não foi o motivo de não revisar muito este conteúdo, certo? Então, por favor, eu peço que vocês peguem estes exercícios complementares, foi dado no dia 12 de julho, e nós vamos fazer agora a correção dele, tá bom? Então, vamos lá. Alguém gostaria de responder como são classificadas as bactérias? Caiu até na prova essa matéria. Pro, eu queria responder o Como B. elas são classificadas? Eu posso responder a A? E eu o B? Bom dia. Bom dia, bom dia. Como elas são classificadas? Alguém quer responder, gente? Eu, Pro. Então, olha lá, como elas são classificadas. Essa daqui vocês poderiam responder até sem consultar, porque foi conteúdo de prova, né? Então, elas são classificadas de acordo com as suas formas. Então, elas são classificadas de acordo com as suas formas, que nós já estudamos: bacilo, espirilo, vibrião, coco, diplococo, estafilococo, streptococcus, certo? Aí, olha lá, como ocorre a reprodução das bactérias? Posso responder? A Pro não vai fazer o desenho, que você já tem também, mas vamos ver como que acontece a reprodução. Então, bipartição. Pro, posso responder? Se desenvolvem. Ô, Opa. Pro, você tá ouvindo? Dividem em Pro, duas partes. Pro. Eu acho que ela não tá E ouvindo. se desenvolvem e se dividem Gente, acho que ela não tá novamente. ouvindo a gente. Certo? São Ela com a Marisa. do seu Ô, gênito. Marisa. São clones do seu genitor. Pro, vou tentar. Certo, pessoal? Tudo bem? Professora. Então, aí Gente, nós a Pro temos a respondeu a gente. A gente precisa reprodução avisar a das Marisa. bactérias. Professora. O que o chat está chegando? Ô, Sara, eu não estou te ouvindo. Caramba, ela não tá Vocês ouvindo estão nada. Tá ouvindo? tentando falar com você. Eu não estou ouvindo vocês. Ô, professor. Nossa, eu estou me sentindo sozinha aqui, eu não estou ouvindo ninguém. Vocês estão falando comigo? Eu e a Helena aqui falando pra responder e ela tive tá que lá. mexer no computador. Peraí, Mas gente, ela tá, eu já tipo, vou... ignorando a gente. Eu vou ver o que aconteceu. Eu tive que mexer porque meu mouse deu pau. Espera aí. A gente pedindo pra responder, ela nem... Ai, eu estou ouvindo Ô, vocês. Pro, agora você escuta. Agora sim. Escuta, gente. Ai, Isso daí Ô, Pro, eu posso responder o B? Ô,
Olha, eu tava me sentindo... Eu falei, gente, ninguém quer participar da aula Eu hoje? tinha pedido A para Carol responder pediu a pra A. responder o A e eu pedi para responder o B e a gente aqui. Aí a Pro, tá bom, pode responder. Aí quando aí a gente tenta falar e você não, tipo, nem tchum. Aí a gente. Ô, gente, eu não estava ouvindo nada. Ô, Pro, a A, eu não coloquei que são classificadas de acordo com as suas formas. Eu coloquei que são classificadas como sendo bactérias e são organizadas em unicelulares e procariontes. Tá Não, errado? tá errado. A classificação das bactérias é de acordo com a forma. Lembra que até recebe o nome da forma para dar o nome à bactéria, lactobacillus? Então, isso que você citou são as principais características do reino monético, certo? Então, elas são Pro, agora eu classificadas de posso acordo com as responder suas o B? Pode. Igual a da Helena. Então não, elas são classificadas de acordo com as suas formas, certo? Tá, Pode eu falar, coloquei. pode falar. Como ocorre a reprodução das bactérias? Esquematize a sua explicação. Ocorre pela reprodução assexuada por bipartição, que a bactéria se duplica e o material genético é dividido no meio, formando assim duas novas bactérias. E como a reprodução é assexuada, não são formados clones. E a Não outra formados clones. Sim. A outra reprodução é assexuada, que acontece quando a bactéria é colocada em processo de adaptação. As bactérias se repartem e é conduzido seu material genético para o seu genitor, que sofrerá modificações genéticas e se tornará resistente a algum fator externo. Então, Helena, essa daí... Pessoal, tem um recadinho da Marisa, observem o chat, tá bom? Pessoal, Helena, essa daí que você citou, sexuada, eu não vou colocar como reprodução natural, porque ela só acontece num momento de provocação da bactéria. Então, ela entra na C aí, ó, para que serve o processo de conjugação, certo? Então, ela entra embaixo, ela não está normalmente... Posso Então eu fazer tenho que assim? tirar a parte da assexuada? Ou da Sim, sexuada? da sexuada. Tá bom? Tá. Pode, Carol. Pode ler assim e responder. Para que serve o processo de conjugação? Explique. Esse tipo de reprodução é mais raro e ocorre para transmitir características genéticas contra medicamentos para seus descendentes, por exemplo, antibióticos. Acrescente, Carol, fazendo com que a bactéria se torne resistente ou se torne uma superbactéria. É importante ressaltar isso, tá bom? Então, para que serve a conjugação? Quando as bactérias... Pro, posso ler a minha C? A minha C, Pode. que eu acho que tá errada. Leia. Eu coloquei, do ponto de vista da biologia, significa troca ou transferência de material genético entre duas células, organismos e bactérias, com o objetivo de reprodução, continuando os dois organismos a existir separadamente. Tá Então, na errado, não tá? verdade, Helena, não está errada a sua explicação do que é. É uma reprodução sexuada, onde há troca de material genético, mas para quê? Para que essa bactéria se torne resistente à situação do meio em que ela está. Então, por exemplo, se por acaso ela foi exposta a um medicamento que vai matá-la, e se ela tem um tempo para ela se acostumar àquilo, ela faz esse tipo de reprodução. Por isso que não é uma reprodução natural. Se vocês forem fazer qualquer prova e perguntar que tipo de reprodução das bactérias, é por bipartição. Qual tipo de bactéria, qual tipo de reprodução que ela faz para se tornar resistente? Conjugação, certo? Então, quando as bactérias... Eu acrescentei que para que a bactéria se torne resistente à situação que ela está. Isso. Então, quando as bactérias adquirem características diferenciadas de adaptação, ela se emparelha com outra bactéria e transfere o seu material genético modificado para a outra. Então, peraí, deixa eu ver se eu não estou sendo redundante. Quando as bactérias adquirem características diferenciadas de adaptação, ela se emparelha com outra bactéria e transfere o seu material genético modificado para a outra. Isso. Esta se
divide e forma descendentes idênticos e adaptados ao meio. Certo? Então, deixe-me ver se eu escrevi direitinho. Esta se divide e forma descendentes idênticos e adaptados ao meio, se tornando superbactérias. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Estou ouvindo vocês. A superbactéria é tudo juntinho. Ó, tá. Cite a importância das bactérias nas seguintes áreas. Quem quer falar alimentação? Alguém? Eu posso falar medicina? Não entendi. Pode. Quem pediu? A Maria Eduarda. Tá, Maria Eduarda. Então, medicina. E quem quer falar alimentação? Pro, eu posso... Quem falou pro, eu posso? A Helena. Vai, Helena. Pro, eu acho que tá errado. Eu coloquei a importância é que elas ajudam na digestão de ruminantes, tratamento de esgoto e fabricação de laticínios. Pro, o que é ruminantes? Ruminantes são aqueles animais que comem, como a vaca, ó, mastigou, engoliu. Chegou no estômago, tem um monte de bactéria fazendo a digestão, volta na boca, por isso é ruminante. Aí ele mastiga e engole de novo. Ruminantes são animais que precisam mastigar 2 vezes depois que o alimento já chegou no estômago. Isso aí parece meio nojento, professor. É nojento, ele mastiga aquela papa, né? Pedro, pode sim, o Pedro vai fazer a 3. Agora só um minutinho, então vamos colocar aqui, ó, alimentação. Elas são fermentadoras. São fermentadoras. Opa, a Helena tá certo, porque eu coloquei igual. Então, mas o que eu ia comentar da Helena é para citar só a parte da alimentação. Esgoto, não. Da parte da digestão, sim, inclui que elas são fermentadoras, utilizadas para o crescimento de pães, para formação de vinhos, vinagres, etc. Né? Elas são fermentadoras. E, além de tudo, elas agem na digestão. Elas agem na digestão. Estão presentes em nosso intestino, formando o bolo fecal e no estômago dos ruminantes, fazendo a primeira parte da digestão, certo? Tudo bem? Vamos para a C. O Pedro já pediu, né? Então, vamos agora para C nada, gente. É a B. Quem quer falar medicina? Alguém falou. A Maria Eduarda. Maria Eduarda, pode falar a medicina. Bactérias também podem ser empregadas na produção de drogas terapêuticas, como antibióticos, tirotricina, bacitracina, rifamicina, neomicina, dentre outros, vitaminas, hormônios de crescimento e insulina, e na fabricação de determinadas enzimas e de álcools como o metal e o etanol. Muito bem, você citou... Posso responder a C? Só um minutinho, pode? Você citou os tipos, a Pro só colocou o que é, tá bom? Mas está correto, Maria Eduarda. Ela serve na fabricação de medicamentos, vacinas e hormônios. Muito bem. Quem falou posso falar a C? Eu, o Bonete. Vai, Pedro, pode falar. As bactérias têm uma função importantíssima no ecossistema, ajudando vários animais, comparecendo na cadeia alimentar como ajuda dos decompositores, podendo ajudar animais a se reproduzirem, comer e viver. Na verdade, elas atuam na cadeia alimentar, sim, mas elas são decompositoras. Eu posso ler o meu?
Pode? Eu ia pedir pra Falei, falar. decompositoras. Então, Pedro, mas Eu ela não coloquei ajuda que na elas reprodução. atuam como decompositores. Pode falar, Helena, eu já falo, Pedro. Fala, Helena. Eu coloquei que elas atuam como decompositoras e como os fungos são responsáveis pela decomposição e pela reciclagem da matéria orgânica. Isso, o Pedro está certo que elas atuam como decompositoras. A única coisa que está errada é quando você falou que elas ajudam na reprodução e no modo de vida dos seres vivos. Porque elas só atuam no momento quando os seres vivos morrem. Aí ela ajuda no ecossistema, na reposição dessa matéria orgânica, tá bom? Mas elas são decompositoras. Pode falar, Carol. Depois Eu da coloquei. Pode falar, Carol. Eu coloquei as bactérias são responsáveis pela decomposição e pela reciclagem da matéria orgânica. E as fixadoras que fixam o gás nitrogênio e o transformam em substâncias nitrogenadas para que as plantas possam absorver e utilizar na síntese de proteínas. Muito bem, Carol. Então vamos primeiro para decompositoras. Oi. Pro, tem alguém tentando falar com você, só que o áudio tá meio baixo, é que você não tá. Acho que você É, não a Não, Maria tá tudo- Eduarda. Sou eu, Pro. Pode falar, A Maria Maria Eduarda. Eu quero ler minha C, posso? Pode, só um minutinho, já deixo você ler, só um minutinho. Transforma a matéria Tá. orgânica em inorgânica e devolve. Elas transformam a matéria orgânica em inorgânica e devolve ao solo em forma de sais minerais. Ou, como vocês estão acostumados, em forma de adubo. Pode falar, Maria Eduarda. Eu coloquei assim: há bactérias que vivem no solo e na água e atuam como decompositoras, como os fungos. Elas são responsáveis pela decomposição e pela reciclagem do material orgânico nos diferentes ambientes. São, assim, importantíssimas para o equilíbrio dos ecossistemas. Isso mesmo, Maria Eduarda. O que você tem que tomar cuidado aí, que como você citou fungo, Helena, o Pedro já pediu para responder a 3, depois você lê depois dele. Como você já citou fungo, cuidado para não misturar aí. Os fungos também são decompositores, mas eu acho importante agora só falar das bactérias para não haver confusão, certo? Mas está certa a sua resposta. E vamos acrescentar que elas são, o que elas fazem também? As bactérias tem que acrescentar aí, gente, atuam como nitrificantes, retirando o nitrogênio do ar e transformando-o em nitrato para que possamos absorvê-lo. Lembra que nós só conseguimos absorver em forma de nitrato? Também transforma o nitrato em nitrogênio, devolvendo ao ar atmosférico. Certo? Então, é isso que ela faz. Aqui, absorver o nitrogênio. Oi. Tem como Tem que você dar uma acrescentar. resumida do que você escreveu por último? Não entendi. Tem como você dar uma resumida no que você escreveu por último? É porque eu só tenho uma linha, que eu escrevi a próxima Então, e na verdade a Pro resumiu aí, porque se eu fosse citar o que ela faz, ela capta, ela transforma em forma de amônio. O que você pode falar é que elas captam o nitrogênio do ar e transformam em nitrato para os seres vivos. Então, elas captam o nitrogênio do ar e transformam em nitrato para os seres vivos e vice-versa. Também pega o nitrato e transforma em nitrogênio. Esta é a resposta, tá bom? Pedro, pode ler a questão 3. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. 3. As bactérias patogênicas são causadoras de doenças, distúrbios mentais, etc. As não patogênicas não causam doenças e ainda podem ajudar, como na criação de antibióticos, digestão de ruminantes e na decomposição.
Muito bem. Então, gente, olha lá. As não... Ah, você quer ler a sua, Helena? Quero, Pro. Então, leia, por favor. Podemos diferenciá-las a partir de que as patogênicas são causadoras de doenças e as não patogênicas não causam doenças, porque nas patogênicas existem, por exemplo, as bactérias decompositoras, responsáveis pela decomposição e reciclagem da matéria orgânica, ou as simbiontes, que vivem no intestino humano para a absorção de nutrientes, e as bactérias patogênicas causam doenças graves. Muito bem, gente, é isso mesmo. Ó. As não patogênicas são... Posso ler a minha 3? Só um minutinho, você já lê. São bactérias que não causam doenças. Ou seja, não. Quero colocar assim, não causam doenças e muitas vezes são importantes em vários fatores da nossa vida. Não vou citar todos que nós já citamos lá em cima. E as patogênicas são causadoras de doenças, como tuberculose, meningite e etc. Maria Eduarda que pediu? Isso, Pro. Pode ler, Maria Eduarda, como ficou a sua? Bactérias patogênicas podem vir a causar algum tipo de distúrbio no ser vivo, no caso, ela pode gerar uma doença. Bactérias não patogênicas não causam distúrbios e, consequentemente, não causam doenças. Para nossa alegria, a maioria das bactérias não são patogênicas. Muito bem, Maria Eduarda, tá certinha a sua resposta. Tudo bem? Pode subir para copiar a primeira? Posso sim. É que tem gente pedindo para descer e tem gente pedindo para subir. Então, vamos começar primeiro aqui. Vocês vão copiar e eu vou descendo, tá bom, gente? Precisa desde a 1A, quem pediu, ou desço mais? É um D para mim. Posso ir até a D? Alguém precisa antes? Eu preciso da B. Ah, da B. Aqui. Então vai, gente. Eu vou deixar um pouquinho aí e vou descendo, tá bom? Pero eu posso ler a minha 3 enquanto isso? Pode. Quem está falando? Carol? A Carol. Pode, Carol. Isso. A diferença é que as bactérias patogênicas são bactérias que podem gerar doenças e distúrbios mentais, como a meningite. Bactérias não patogênicas são bactérias que não causam doenças e fazem parte das não patogênicas, as bactérias decompositoras, dentre outras importantes para a nossa vida. A maioria das bactérias são não patogênicas. Muito bem, Carol. Completinha a sua resposta. Muito bem. Vou dar um Posso tirar uma dúvida? Pode sim. Depois da atividade do reino protista, daquela lá da doença de Chagas e da malária, o que você passou para a gente fazer? Não, nós terminamos. Nós vimos o reino Monera, reino protista, vimos fungos, e entramos no reino Plantae. Nós vimos o reino Fungi também. Tá bom, Pro. Era só para ver se estava certo o meu caderno. Nada. Pessoal, posso descer mais um pouquinho? Professora, Oi. depois a senhora pode voltar se a senhora voltar, na reprodução das gimnospermas, lá que eu não consegui Ô, Pedro, mas entender nós direito. não fizemos atividade ainda. Vai ser feita hoje. Ah, vai ser feita hoje? É a próxima Então, atividade já nossa tinha agora. Tá Ô, bom? Pro, você vai corrigir os exercícios do livro agora? Não, Helena, hoje a programação é terminar as gimnospermas e as angiospermas, porque os exercícios do livro a Pro deixa juntar pelo menos umas 4 páginas, entendeu? Senão fica voltando um exercício, 2 exercícios, eu prefiro ter um pouquinho mais, tá bom? Ah, entendi.
Não gosto que fica muito, porque senão fica cansativo, mas pelo menos uma aula eu acho que tá bom para correção. Bom, gente, eu Tem posso... umas 5 páginas de correção. Tem tudo isso, Helena? A Tem a sempre, olha... 168, a 169, a 170, a 171 e a 172. É verdade. Então, na próxima aula a gente já pode uma dobradinha, a gente já Porque marca a a gente correção. estava nas aulas, a gente estava fazendo os exercícios que você passa na própria aula para a gente fazer. Isso, mas não se preocupe não, que a nossa prova é dia 11 de setembro, até a nossa prova a gente tem tudo corrigidinho, tá bom? Eu sei que é importante a correção. Posso tirar a 2? Vocês vão me ajudando aí, gente. Vão me ajudando. Quem está copiando, eu não quero atrapalhar, mas vão me ajudando, senão eu tô parada aqui à toa. Ó, tem a 3 aí, ó, que é a última. Ô, Pro, se você quiser, dá para colocar tudo em 2 folhas. Dá para subir a 3. Eu sei, Pedro. A prova vai ter que mexer com tudo. Como já está no finalzinho, aí a prova é só esperar mais um pouco. Obrigada, viu? Vocês sempre me ajudando. Gente, o meu mouse deu pau, ficou tão engraçado, ele estava andando sozinho. Aí eu tive que pegar o mouse do meu filho, que é um mouse gamer. Aí eu estava usando o mouse dele e o mouse estava em slow motion. Eu andando com o mouse não respondia. Eu falei, gente, que mouse ruim é esse? Aí eu falei pro meu filho, esse mouse não funciona, ele vai devagar. E mãe, aperta o botãozinho em cima. Aí eu ia apertando o botão, ele aumentando a velocidade. É o botão do DPI. Ah, isso, ele falou, mãe. Nossa. Ô Pedro, mas a Pro não sabe, porque o meu mouse não tem botão de DPI. O meu mouse é Olha o simples. mouse que eu uso para estudar. Então, esse aí da Pro é assim. Aí ele, mãe, vai apertando o botão da DPI. Eu falei, me fala em brasileiro, me fala uma língua fácil. Aí ele falou, vai apertando. Aí eu fui, gente, que legal. Eu fui apertando o botão, ele foi aumentando a velocidade. Olha que tecnologia maravilhosa. Louco, né? Louco. Vou tirar 3, tá? Tudo bem? Então vamos para a próxima. Agora, nós vamos para aqueles exercícios que eu amo. Gente, se nós estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos fazendo teatro da reprodução dos vegetais. O ano passado o pessoal fez, é muito legal. Cada um ia ter que representar o esporófito. Ô Sara, aperta o botão. Ia ter que representar, mas tudo bem, né? Nós não estamos. Então, olha lá, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão copiar essas 3 questões, como de todas, das briófitas, pteridófitas. Vocês vão me mandar um esquema. Olha, eu estou gostando de ver, hein? A maioria dos alunos me mandaram um esquema. Lógico que tem aqueles que não mandaram. Mas o esquema ficou bonito, né? Pode falar. Olha, eu vou te falar, os esquemas ficaram bonitos. Só que assim, tem aluno que falou, Pro, eu não tenho lápis de cor, tudo bem, mas é muito importante colorir, até para representar, né, os esporos e tudo mais. Mas eu não descontei nota porque não tinha lápis de cor. Se bem que aqui em casa é lápis de cor para todo lado, eu não sei como não tem lápis de cor que sobra de um ano para outro, né, gente? Mas assim, não descontei nota por causa disso. Pode mandar sim, tá bom? Agora, eu já tenho das briófitas, das pteridófitas e vai ficar das gimnospermas. Então, copiem, por favor, e eu vou dar o mesmo tempo que eu dei da outra aula. Acredito que para explicar a reprodução das gimnospermas, esquematizar e citar as diferenças, eu aumentei uma questãozinha aí, a gente tem 10, 20 minutinhos. Tudo bem, gente? 20 minutinhos para nós corrigirmos e começarmos as angiospermas. Não vale a pena começar as angiospermas sem dar uma revisão em gimnospermas. Por que, Sara? Me manda ainda, Sara. Pode mandar, tá bom? Porque eu estou fechando as notas do reino Plantae. Professora? Todos. Oi. Pro. Agora você me confundiu. É para te mandar pelo e-mail a esquematização das gimnospermas? De todas. Até agora eu só pedi das briófitas e das pteridófitas. Pro, o das briófitas e das pteridófitas foram que a gente te mandou por e-mail essa semana, né? Foi. Foi sim, Helena. Agora vocês vão enviar das gimnospermas, tá bom? Mas os alunos são sempre os mesmos que mandam e são sempre os mesmos que não mandam, né, gente? Porque é sempre assim, eu sempre estou esperando, dando prazo. É importante que vocês revisem.
certo? É que pro, Ô, Pro, eu acho o prazo era que até não segunda-feira. faz. Você falou que ainda pode enviar. Pode enviar ainda. Professora, Quem não faz é porque, tipo, não presta atenção na aula, eu acho. Porque quem já presta atenção já acaba fazendo Então, vocês têm a um mapa oportunidade mental de fazer na hora ou outra. agora, é só enviar depois, para prover se o esquema está correto. Porque eu consigo corrigir a parte teórica, mas eu não consigo ver o esquema de vocês. Foi por isso que eu pedi para que vocês não copiassem do Google. Porque quando você copia direitinho do livro ou entra na internet e copia, eu sei que está correto o esquema. Mas teve gente que fez o esquema dele mesmo, explicando. Eu achei bem interessante, porque assim você grava, entendeu? Vai, gente, vamos trabalhar. Ô, Pro, o meu chegou para você, das Chegou. biófitas e das pteridófitas. Chegou, Helena. eu queria saber se o meu chegou, porque não sei. Quem está falando? O Lucas. Estão todos de cor, Lucas, eu não vou saber. Mas espera um pouquinho. Já já eu olho na minha lista, tá bom, gente? De cor eu não vou saber, mas se vocês mandaram um e-mail, eu só não estou conseguindo colocar o ok recebido para todo mundo. Oi. Eu esqueci o que é o tubo polínico. Você podia explicar de novo? Então, eu não vou explicar o esquema, a reprodução inteira, que eu quero ver o que vocês lembram, mas o tubo polínico é quando os grãos de pólen, junto com o estróbilo, formam esse tubo, que é o gametófito. É o gametófito, onde vai acontecer a troca ali sexuada. Certo? Ao invés de formar o protalo, ou ao invés de formar o anterozoide, ele forma o tubo polínico. Se vocês acabaram de copiar, eu deixo o esquema aqui na apresentação. Vocês já acabaram de copiar? Posso tirar? Não. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, aí eu deixo o esquema aqui para vocês irem lembrando. Não precisa citar meiose. Pessoal, assim, ó. Gente que tira tudo da internet, eu percebo pelos termos. Porque eu utilizo os termos mais simples, de uma forma mais resumida. Quando você entra na internet, você vai colocar as reproduções embrionárias e vai só confundir sua cabeça. O importante é você usar a mente e o livro. O seu, não a internet. Tá bom, Ô, Pro, eu olhei o meu na internet para pegar exemplo de desenho, tipo, porque o nome eu sei, mas eu não sei o desenho, assim, bonitinho de cada um. Aí eu peguei para poder fazer o desenho na folha, mas... Mas você entendeu o a forma esquema, do você foi livro- prestando atenção no seu esquema, né? Sim, Se só só que copiar, não o adianta. desenho a gente não sabe, tipo, Tá. aí tem gente que faz isso. Quando você falou de esquematizar, é só desenhar ou vai ter que escrever também? Na verdade, você vai esquematizar a sua explicação assim, então você não precisa escrever, tá bom, Alan? E quando a Pro fala esquema, cuidado, você não precisa
desenhar tudo. Agora, o tubo polínico, ele tem um esquema, ele tem uma figura, então eu quero que vocês representem, para eu ver se vocês sabem qual é a estrutura. Quando vocês terminarem de copiar, vocês me falem que eu jogo o esquema aí, tá bom? É verdade, Pro. Eu até te perguntei no WhatsApp o que precisava desenhar nos esquemas. Foi. Porque tinha coisa que não precisava, porque lá tem, num dos esquemas que eu peguei para ver o desenho, tinha uma parte que eu vi que tava tipo os gametófitos, e aí tinha umas 2 setas assim a mais para cima, mostrando mais 2 esquemas de gametófito. Aí eu falei, isso. Precisa fazer isso? É isso mesmo, Helena. Você perguntou, aí eu te falei, só as partes mais importantes em esquema mesmo. Não precisa desenhar tudo. Eu posso te mandar pelo WhatsApp, porque às vezes meu e-mail não manda para quem deveria, fica estranho. Posso mandar? Tá. Pode. Não manda para quem deveria, é bom. Como assim, Alan? Não manda para quem deveria? Vai para a pessoa errada por algum motivo. Eu mandei um negócio para a professora Miriam, que ela pediu, e aí deve... Eu não sei se eu digitei alguma coisa errada, porque depois apareceu que você mandou para a pessoa errada. Tá bom, não tem problema não. Isso. Pronto, Pro. Pronto? Então eu vou... Tudo bem, gente? Posso tirar? Por mim, pode. Tá, eu vou colocar... Só um minutinho que eu vou colocar aqui a imagem para vocês. Um minutinho. Pro, eu não terminei de copiar 3. Então eu volto lá, só um minutinho, tá bom? Eu só vou deixar a imagem aberta, aí eu volto lá para você. Professora, Oi. nas gimnospermas, elas
os grãos de pólen são levados pelo vento, né? Sim, sim, já é uma evolução aí das gimnospermas. Tá. Certo? É até isso que eu estou olhando Ô, aqui no livro prof, de vocês. quando que a gente vai corrigir isso? Hoje. É porque eu fiquei meio indeciso com a minha explicação da 1. Mas o Tudo meu bem. esquema ficou bonitinho. Pro, até quando é para mandar esse esquema? O esquema vocês têm sempre uma semana para Tá. me mandar, porque aí eu vou Ou fechando. seja, até a próxima quinta-feira. É. Pessoal, tem recadinho no chat, tá bom? Eu acho que vocês já devem ter terminado de copiar, só quero ver algo aqui, só um minutinho. Se eu coloquei aqui, só um minuto. Ah, tá. Posso tirar quem tinha pedido para ficar? Eu já acabei de responder todas, Pro. Acho que já deu tempo. Vocês estão vendo o esquema? Pode, Pro, já pode Sim, tirar. Pro. Tá. Professor, Oi. só mais uma coisa. Esse estróbilo masculino e o feminino só aparece na época de reprodução? Só o estróbilo, sim. Ele só tá. aparece na época de... É que, na verdade, as gimnospermas e as angiospermas, elas são diferenciadas, elas reproduzem o tempo todo. É diferente das menos complexas, das mais simples. Então, o estróbilo, todas as vezes que você observar uma gimnosperma, vai ter algum tipo de estróbilo, porque ele também seca e cai. Então, é difícil você encontrar uma gimnosperma sem estróbilo, mas ele surge na época da reprodução. Posso sim. Gente, eu vou voltar um minutinho no outro slide, tá bom? Você está vendo? Voltou? Sim, Pro. Tá. Nada.
Bom. Pedro, você já desenhou o esquema que você vai me enviar? Já, Pro. Quer que envie agora? Não, não precisa enviar agora, não. A Pro está te perguntando que eu estou vendo que você preparou. Não, é porque eu já fiz tudo aí. Enquanto a gente espera, eu tô lendo isso aqui, ó. Eu tô lendo um livrozinho. E revisando o texto que eu fiz. Entendi, tudo bem. Pessoal, quem vai me falando, podemos fazer a correção? Estão terminando? Como está aí? Ah, o Celere, gente, me perguntaram do meu e-mail, eu coloquei, mas o Celere é com letra minúscula, tá bom? celeri.carla@gmail.com. Isso, Pedro, isso mesmo. Isso mesmo.
Então, o tubo polínico é essa estrutura aqui, ó, que ela é formada por causa da reprodução assexuada, que ao invés, lembra, é o gametófito. Então, tem lá os grãos de pólen que vão se unir ao estróbilo feminino, formando o tubo polínico, certo? É essa estrutura aqui. Sim, sim, Rafael. Eu vou receber estes esquemas das briófitas, pteridófitas e gimnospermas, certo? Pode enviar, sim. Podemos corrigir? Espera um Podemos, pouquinho, Pro. Pro. Podemos? Espera um pouquinho, Pro. Tá, Pedro. Rapidinho. Ô, Ana, até quinta-feira, eu sempre dou uma semana. Certo? Estou recebendo todos. Pode me mandar briófita, pteridófita, gimnospermas, que eu estou recebendo todos. O importante é vocês saberem fazer, gente. Eu quero ver se vocês sabem fazer, é conteúdo de prova, tá bom? Cinco minutinhos a gente começa, tá, gente? Pode sim, Pedro. Pode sim.
Vamos lá? Então, olha lá, pessoal, vamos começar a correção? Então, assim, o Pedro já pediu para ler, então eu vou pedir para que o Pedro leia dele. Pode ir já? Eu não entendi a sua pergunta, Lucas. Como assim dessecação? Não entendi. Ô, Carla, tem alguns recados aí dos alunos, eles mandam para mim, ao invés de mandar para você, aí você acaba não vendo. Ah! Eles colocam aqui no privado para mim, olha, tem vários aqui, né? Então. Gente, vocês têm que procurar a Carla lá em cima, não é, Marisa? E me mandar, né? Exatamente, no chat. Ah, você colocou errado. E o que você quer falar, Lucas? Ó, pessoal, quem enviou para Marisa, envie para mim, porque eu estou olhando direto aqui no chat e estou respondendo tudo. Tá bom? Então, observem aí para quem que vocês estão enviando. Ah, tá bom, Lucas. Ah, embrião. Ah, o embrião sim, porque é importante lembrar que o embrião, ele está dentro da semente, tá bom? Não tem problema, é só para eu entender o que você está perguntando. Ô, Pedro, pode ler a sua. Ok. A gimnosperma cria estróbilos masculinos e femininos na época de reprodução. O estróbilo masculino libera grãos de pólen que serão levados pelo vento à procura de um óvulo feminino. Quando os grãos de pólen acham um óvulo, ele forma um tubo polínico que será introduzido no gameta feminino, formando um embrião, que se tornará uma semente, que logo dará origem a uma nova gimnosperma. Vamos aí, Pedro, só está faltando um detalhe. Você falou que o estróbilo masculino carrega os grãos de pólen, você tem que falar que o estróbilo feminino abriga o óvulo. Quando você falar que os grãos de pólen procuram o estróbilo feminino, coloca que a reprodução é assexuada. Aí, quando fecundou, deixa eu me lembrar, está faltando mais um detalhe. Aí os grãos de pólen entraram, formaram o tubo polínico, muito bem. Dentro do tubo polínico tem os espermatozoides que procurarão o óvulo e fecundarão o óvulo. Tem que falar dos espermatozoides também, tá bom? Tudo bem? E falar que o óvulo dá origem à semente e que a semente abriga o embrião. Tudo bem, gente? Tem que acrescentar aí, Pedro. A Pro vai colocar aqui. Mas muito bem, a sua resposta está quase completa. Mais alguém gostaria de expor o seu? Eu posso tentar falar a minha? Pode sim, Lucas. Essa reprodução não ocorre pela água, por causa dos estróbilos. Os grãos de pólen são levados para os estróbilos femininos, principalmente pelo vento. Quando chega no óvulo, o grão desenvolve o tubo polínico, que leva o gameta masculino até o feminino. Depois da fecundação, se forma o zigoto que dá origem ao embrião, dando uma nova gimnosperma. Muito bem, a mesma coisa que eu falei para o Pedro. Coloque que parte é assexuada, o que carrega cada estróbilo e o que tem dentro do tubo polínico, certo? Muito bem, sua resposta está quase completa. Bonete. Assim, X9 morre cedo, assim, né? Mas eu tinha procurado como ocorre, né? Só para rever rapidinho. E tinha aparecido uma coisa bem parecida, assim, num site chamado Googs. Você não tem vergonha não, Pedro? Que Googs nada. É para você fazer. Vai, Pedro, leia o seu. Tá bom, eu coloquei assim, ó. Coloquei aqui as palavras. Explique com... cadê? Aqui, minha resposta. O estróbilo masculino libera grãos de pólen que, ao encontrar os femininos, criam até o gameta e lá fecundam e criam uma semente, que depois de um tempo chegam qual é o nome? Tubo polínico, que depois fecundam e criam uma nova planta. Eu tinha pulado uma parte. Pedro, na verdade, você inverteu. Você falou primeiramente da reprodução sexuada, que forma semente, depois a assexuada, é o contrário.
Então, você vai ter que apagar sim, porque nós vamos colocar primeiramente reprodução assexuada e depois sexuada, tudo bem? Quem mais gostaria de ler? Cadê a participação aí dos universitários? Ué. O meu não tenho certeza se ele ficou certo, tá? Não Mas tem eu vou problema. ler. Pode participar. Pode ler, Júlia. Eu coloquei assim. Tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo masculino solta os grãos de pólen que entram no estróbilo feminino, e tem um óvulo dentro dele. Então, dentro dos grãos de pólen tem uma... eu não sabia o que colocar, e eu coloquei uma enzima... Não é enzima, eu não sabia o que colocar. Então, não precisa nem falar o que tem dentro do grão de pólen, ele já é um gameta, ele já é uma estrutura de reprodução, não gameta, uma estrutura de reprodução. Aí fecunda o óvulo, e aí forma a semente, não, aí forma o embrião que tem um tubo polínico. Ah, tá, forma o tubo polínico, e aí fica o embrião, e aí a casca do embrião é a semente. Isso, Júlia, não está errado, está incompleto em alguns pontos, que vocês vão acrescentar aí e organizar, tudo bem? Mais alguém gostaria de ler? Cadê o povo? Cadê o povo? Não, são 2 aulas suas? Sim, são 2 aulas. Ah! Peraí, então o gameta feminino abriga o óvulo, ou o gameta é o óvulo? Na verdade, o gameta é o óvulo. Então, o estróbilo feminino abriga o óvulo, que é o gameta, tá bom? Qual é o gameta masculino? Os espermatozoides. Qual é o gameta feminino? O óvulo, tá? Então, vamos lá. Já que hoje o pessoal está tímido, não está querendo ler, eu gosto que leia para eu poder ir falando onde tem que acrescentar. Mas vamos lá. Então, olha lá. As gimnospermas... Depois eu vou arrumando aqui, que eu digito rápido, gente, depois eu vou arrumando os erros, tá bom? Não se preocupem. Então, olha lá, as gimnospermas possuem o estróbilo masculino, que carregam o estróbilo masculino, que carrega os grãos de pólen, e o estróbilo feminino, que abriga o óvulo. Estes são as estruturas de reprodução, estas, né? Estróbilo. Os grãos de pólen são levados pelo vento até o estróbilo feminino, ocorrendo a primeira reprodução assexuada. Dessa reprodução surge o gametófito, chamado de tubo polínico, onde está presente as células espermáticas, que fabricam os espermatozoides. Os espermatozoides seguem até o óvulo, fecundando-o. Neste processo, a reprodução sexuada, certo? O óvulo endurece e forma a semente, e o zigoto forma o embrião, que está protegido pela semente. Então, vamos lá, pessoal. Qual a dúvida aí? Então, vamos repetir, vamos ler comigo, para ver se está faltando alguma coisa.
Ô, Pro, Eu usei tem como dar uma estróbilo. diminuída? É porque ficou muito Não dá. grande, acho que não vai caber. Não dá, viu, Helena? Essa reprodução não tem como diminuir. Olha lá, ó. As gimnospermas possuem estróbilo masculino que carrega os grãos de pólen. Vocês têm que saber o que o estróbilo masculino carrega. E o estróbilo feminino abriga o óvulo. Então, cada um carrega essa estrutura de reprodução. Os grãos de pólen são levados pelo vento. Teve gente que colocou aí na maioria das vezes, ou às vezes não. Ele sempre é levado pelo vento. Eles são levados pelo vento até o estróbilo feminino, ocorrendo a primeira reprodução, que é a assexuada, certo? Dessa reprodução surge o gametófito. Qual é o gametófito? O tubo polínico. Dentro do tubo polínico estão as células espermáticas, que vão fabricar os espermatozoides. Essa parte é importantíssimo saber o que forma cada um. Os espermatozoides seguem até o óvulo, fecundando-o. Reprodução sexuada. O óvulo endurece e forma a semente. E o embriãozinho, que é o zigoto, a célula ovo forma um embrião que está protegido pela semente. Então, assim, o que a semente abriga, pessoal? Quem vai me responder? O que a semente abriga? O embrião. O embrião. Gente, a semente abriga o embrião, isso é importante. A semente é formada a partir do quê? Quem sabe me falar? O que é a semente? O que é a semente? Ninguém. O que é a semente? O que protege o embrião? Isso, é o que protege o embrião, mas a semente foi formada pelo quê? Do quê? A semente, gente, é o óvulo que endurece após a fecundação. A semente é formada do óvulo. Se eu perguntar do que é formada a semente, ela é formada do óvulo. É importante vocês saberem isso, porque nós vamos para as angiospermas, onde já tem o fruto. Então, de onde surge a semente? Do óvulo, certo? E o que a semente abriga? O embrião. Vocês entenderam isso? Tudo bem até aqui? Sim? Tudo ótimo, bonito, perfeito, sem defeitos. Isso, que bom, Pedro. Então, gravem bem isso. E assim, pessoal, por que nas gimnospermas, estas sementes são chamadas de sementes nuas? Cri, cri, cri. Cadê a resposta? Porque elas são novas e ainda não têm a capacidade de proteger o embrião? Porque elas não são envolvidas por frutos? Muito bem, porque elas não possuem nada que protege, elas estão livres, elas não são protegidas pelo fruto. Ela é peladinha, ela é nua, ela não tem nada que veste a semente, ela não tem o fruto que abriga, ela é uma semente nua, certo, pessoal? Tudo bem? Tem que estar na ponta da língua estas reproduções, hein, gente? Por favor, refaçam tudo, revisem tudo. Vamos para a 2. A 2 é esquema, que vocês já sabem aí, né? Como fazer, que é importante ter no seu esquema. Sobe um pouco, por favor. Subo. O que é importante ter no seu esquema? Todos estes itens. O estróbilo, os grãos de pólen sendo levados pelo vento, o tubo polínico, que é fácil fazer, parece o órgão sexual masculino, a célula ovo e a sementinha. E a nova planta, porque tem que fechar o ciclo, certo? Alguém gostaria de perguntar, eu vou tirar a 2 daqui e vou pôr lá embaixo para eu poder fazer a 3 aqui nesse pedacinho. Um minuto. Sobe um pouco ali. Sobe a 1. Eu preciso fazer um negócio. A 1? Então, mas esse é o início A da 1 de resposta. Já tá aí? Já. Faltou o finalzinho. 1 minuto. Isso, tá bom. Então, olha lá, pessoal, vamos para 3. Espera aí, Pedro, eu já vou colocar para você. Aqui, o início. Então, vamos. Essa parte também é importante, gente. Por quê? Eu gostaria até da participação de vocês.
Porque aqui mostra as semelhanças entre as briófitas, pteridófitas e gimnospermas e diferenças que mostram o caráter evolutivo, o que está acontecendo em cada uma. Ô, Pro, mas se a gente for repetitiva, não tem problema, nós estamos acrescentando. Então, eu quero agora que alguém me fale as semelhanças entre briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Vamos lá. Nossa, que participação. Cadê o povo, gente? Cadê? Ninguém sabe. Todo mundo tá com medo, eu acho. Que medo, eu não bato em ninguém. Vontade, Mas dá às uma vezes. vergonha de É errar medo com de 80 errar, Pro. pessoas na sala. Ah, É medo de gente, errar. não. A participação é tão importante porque aí eu vejo se vocês erraram, se vocês estão entendendo. Ué, vocês não são assim? Ninguém vai participar. Porque Ninguém na vai. sala é só os amigos. Aqui tem 80 pessoas de outro sétimo. E daí, Aí dá uma gente? vergonha. Que vergonha, Pedro. Professora, eu acho que eu Oi. sei uma. É Fala, que, tipo, Pedro. as semelhanças entre todas aqui tem alternância de gerações? Isso. Todas possuem alternância de gerações. Isso, não era para ficar em negrito. Todas possuem alternâncias de gerações em sua reprodução. Eu acho que eu sei uma diferença. É, Que as briófitas não possuem vasos condutores de seiva. muito bem. Então, segura aí a sua diferença. Olha lá, semelhanças. Oi. Achei uma diferença. Então, segura a diferença aí. Pteridófitas e gimnospermas são vasculares, já é semelhança aí, e possuem raiz, caule e folha, que são estruturas verdadeiras, certo? Ainda é semelhança. Tudo bem? Mais alguém quer citar uma semelhança? As briófitas e pteridófitas não possuem sementes? Muito bem, não possuem sementes. Muito bem. Posso falar uma semelhança que eu achei? Pode. Eu acho que está errado. Tente. Ambas não dependem da água para a reprodução. Qual não depende? Pronto, está falando que ambas. Ó, a única que não depende até agora da água para reprodução são as gimnospermas. É isso que eu ia colocar aqui, ó. As briófitas e pteridófitas dependem da água para a reprodução. São semelhantes. Oi, quem estava falando? Alternância de gerações. É isso, ó, já está aqui, ó. Todas possuem alternância de gerações em sua reprodução. Pteridófitas e gimnospermas são vasculares e possuem estruturas verdadeiras, raiz, caule e folha. Aí alguém me falou, as briófitas e pteridófitas não possuem sementes, muito bem. E as briófitas e pteridófitas dependem ainda da água para a reprodução, muito bem. Agora nós vamos para as diferenças. Se alguém lembrar aí de alguma semelhança, me fale, tá bom? Agora vamos para as diferenças. Teve uma pessoa que falou... Pro, levanta um pouco rapidinho. Levanto. Quem que falou que sabe uma diferença? Eu. Lucas Belucci. Então, eu quem? Lucas, pode falar. Que as briófitas elas não possuem vasos condutores de seiva e as pteridófitas possuem. E as gimnospermas, ó. As briófitas, isso mesmo, são avasculares. E as gimnospermas também não têm. E todas têm a partir de agora. E as pteridófitas e as gimnospermas são vasculares. Só as briófitas que não são. Muito bem. Só as briófitas que não têm? Só as briófitas. Oi.
Por que que você separou aqui, essa parte aqui que você colocou? Pteridófitas de gimnospermas são vasculares, possuem raiz, caule e folha, que são estruturas verdadeiras. Por que depois você deu um espaço e colocou as briófitas e Eu não dei, porque não. acabou a folha. Acabou a folha. Ah, tá, entendi. Tá? Volto sim, Sofia, só não me deixa esquecer. Muito bem. Tinha outra pessoa que ia falar uma diferença. Quem era? Pedro. Fala, Pedro. Não, proíbe. Foi o Luan que falou. Fala, Luan. Nossa, que bom, Luan. Ó, gimnosperma não precisa de água para a produção, já pteridófitas precisam. Muito bem. Gimnospermas não precisa da água para a reprodução, como já as briófitas e pteridófitas dependem da água para a reprodução. Mais alguém? Ô, Pro, como você já tinha colocado nas semelhanças, as pteridófitas e gimnospermas são vasculares, nas diferenças eu coloquei que só as briófitas são avasculares. Tudo bem. Você tá colocando? Tudo bem. O material genético das gimnospermas são levados pelo vento. E das briófitas e pteridófitas são levados pelo? São levados pelo quê? Vento. Água. Pela água. Não, é só pelo. A Pro falou pelo, mas é pela. São levados pela água, certo, gente? Tudo bem? Deixa eu ver. Deixa eu só pensar uma coisinha aqui. Não está faltando nada. Então, eu já falei que elas são avasculares. Já falei que elas vivem em lugares úmidos, a outra já vive em local seco. Já falei das estruturas, que cada uma possui um tipo de estrutura. Já falei que todas reproduzem por alternância de gerações. Já falei que as gimnospermas ganhou a semente, né, como estrutura. Pronto, acredito que as diferenças estejam aí, certo? Alguém quer acrescentar alguma diferença ou semelhança? O esporófito Você já falou, né? Que a semente protege o embrião, já. Isso, Lucas, mas isso de todos, tá, Lucas? Então, é uma semelhança, uma característica, que o esporófito sempre vai depender do gametófito e vice-versa, certo? Isso. Alguém me pediu para voltar, só para tirar uma dúvida aí. É uma semelhança. Na verdade, Lucas, é uma característica, porque todas possuem essa característica. Sofia, você pediu para voltar onde? Na parte das semelhanças e diferenças, Bran. Tá, então, espera só um minutinho que eu já volto. Assim, você prefere? Isso, obrigada. Nada. Pessoal, alguém ainda está copiando? Podemos sair? Vai um pouco mais para baixo para eu conseguir ver o final das diferenças. Eu que está precisando ainda esperar um pouquinho? Tá. Não está preso para copiar. Tá bom. Mas está bom onde está? Ou precisa subir? O povo não fala. Vocês estão mudos? Tá bom, tá. Pro, pra mim tá ótimo. Eu acho que tá bom, é só as diferenças. Tá bom. Vocês estão muito quietinhos hoje. Não está participando da minha aula.
Lucas, quando a gente fica em cima do cobertor ali encolhidinho, dá uma preguiça, né? É isso mesmo. Por isso que é importante levantar e assistir aula sentadinho na mesa. Eu sei que é ruim, mas, por exemplo, aqui em casa, minha filha fica numa mesa, eu fiz uma mesa na sala de vidro grande e coloquei o meu filho, cada um está numa mesa. Às vezes dá uma preguicinha, primeiro o início ainda está na cama, mas eu faço levantar, porque senão dá sono, aí não participa da aula, né? Eu tô assistindo a aula na cama. Ai, dá preguiça, né, Pedro? Não, eu não tô com preguiça, Pro. E eu sou o Alan, não sou o Pedro. Alan, é mesmo, a gente confundiu todas as vozes. O Alan, você assistir na cama não te dá sono? Não, antes dava, mas agora não fico mais com sono. É? Às vezes eu vou pra mesa ficar assistindo aula, às vezes eu vou pra cama. É? A Daniela falou que assiste na mesa do meu quarto. Então, do quarto, legal. O Luan, se você vê o jeito que eu assisto aula, eu até imagino, né, Pedro? Deve ser coberto a cabeça no cineminha, né? Tudo bem. Pessoal, posso tirar? Pode. Comigo também não, Lucas. Tá. Comigo também não funciona não, viu, Lucas? Nada deitado, nada. Nada deitado. Nossa, mas acordar cedo de manhã é bem ruim com esse frio. Nossa, Lucas, mas você nem tá indo para... Pensa pelo lado bom, você não tá tendo que levantar, sair de casa. Mas ir pra escola é melhor. Eu acho que prefiro ir pra escola. Porque dá pra você andando, aí esquenta o corpo. Ou se for de carro, tem... a maioria deve ter um ar-condicionado quente, dá pra usar. Pode levar uma cobertinha no carro. Verdade. Mas aula, tem os amigos. Mas no friozão foi gostoso. Na sexta-feira, aquele frio, foi gostoso estar em casa. Foi gostoso. Na escola tem o calor humano, né? Ô, Gabriele, o que é o Sullivan? Hoje eu estou com o Sullivan. É um bichinho. É esse aqui, ó. Eu tenho meu cachorro dorme nele. É um negócio que eu comprei. 1 minuto. Gabi, mostra o seu Sullivan que você está falando. Gabi. Nossa, Gabi do céu. Você está de pijama. Com o Sullivan. Agora eu lembrei, Pedro, quem é. Ai, que lindo. Eu acho que é Sullivan, né? Sullivan. Eu tinha um negócio parecido. Nossa, Daniel, você deveria estar, então, em Minas, né? Porque não estava frio. Onde você estava? Bem na sexta-feira, estava frio em todos os lugares do mundo. Você sabe que eu tenho amigos em Minas, que eu sou do grupo da escola quando eu estudava lá, hein, gente? Quando eu estudava no 6º ano lá. Tá. Em Atibaia, pode ser. No Bourbon. Nossa, que bom, hein? No Bourbon, hein, Daniel? Que delícia. Lá é muito bom. Eu fiz um encontro de casais lá no Bourbon, em Atibaia. Pessoal, vamos lá? Posso tirar? É muito bom. Para você, eu queria que você voltasse no esquema com a imagem lá, porque eu volto, mas assim, eu posso sair dessa parte? Mais alguém está copiando? Então, eu vou deixar mais uns minutinhos aí, já vou passar a tarefa para a gente começar a falar um pouquinho de angiospermas. Então, aí, ó, olhem a imagem e anotem a tarefa, pessoal, que a tarefa... Nós vamos encerrar aí a unidade com a tarefa, que é a página 173. 173. Peço que vocês peguem o livro, que nós vamos fazer aí observar onde nós estamos no livro, mostrando tudo que nós falamos. Professora, quantas ciências que você faz? Eu não dou cascudo não, Lucas. Você sabe que meu filho nem gosta muito de ciência, a gente tem que respeitar, né? Meu filho é das exatas, meu filho. Acredita? Ele é das exatas. Luan, você liga o ar-condicionado, cuidado, tem que abrir um pouco a casa, porque a umidade vai embora, viu, com o ar-condicionado. Professora. Tem que circular o ar. Oi.
Esse negócio de exatas e humanas, quais são as matérias que envolvem cada uma? Exatas é para quem que vai melhor, assim, você percebe uma facilidade em matemática, em física, em química. Quem gosta mais da parte humana, até biológicas, em biológicas e ciências naturais, né? Agora, o humanas é história, geografia, essa parte aí. Certo? Sou exato Português. também. Você é o quê? Eu sou Português totalmente é fácil. exata. Você gosta de história, Química e assim? física. Pro, exatas é o quê? É tipo matemática e essas coisas? Física, química, isso. Eu sou exata. Matemática, ixi, então eu sou mais exatas também, Pro. Eu sou também. mais das duas, eu só não sou muito bom em matemática. Minha Mas filha, ela fora tá... isso, É. meu pai me Eu ensinou um até pouco de gosto de química ciências, e Pro, mas física. eu acho que eu prefiro matemática. Eu achei bem Professor, legal. Eu não sou muito boa em Alan, ciências. o Alan, eu Pro. acho que o Alan, ele gosta muito da parte de pesquisa. É. Pelo que a gente Sim, amo. Não é, Alan? Eu já percebi isso em você. Não gosto muito de Professora. pesquisa não, Pro. Hã? Eu prefiro matemática. É? Eu também, Carol? ficar calculando. Então, vocês vão gostar de química, física. Agora, o meu filho... Professora. Mas sabe, só um minutinho, você já fala. Meu filho, ele gosta de matemática, é claro isso. E minha filha gosta de escrever. Eu acho que ela vai puxar para a área das linguagens. História, então, Sara, você gosta da parte das humanas. Quem que falou aí? Foi o Luan, não foi, Luan? É eu, professora. Foi o Pedro. Pedro. Pedro e o Luan têm a É. mesma voz, o mesmo timbre? Fala, Pedro. É que meu pai, ele trabalha na área de humanas e é melhor em exatas. Eu não sei como é que isso acontece. Ah, mas às vezes, né, a vida nos encaminha para outra área. Vocês sabem que quando eu fiz biologia, gente, rapidinho, eu não pretendia dar aula, eu queria seguir a área da pesquisa. Aí eu segui a área da pesquisa, fui para a área da pesquisa e não me adaptei à pesquisa. E minha mãe fala que eu fui à toa, porque ela fala que eu sou professora desde criança. Ela fala que eu dava aula com a minha lousinha para o meu vô e ficava alfabetizando o coitado do meu vô, que queria dormir, e eu lá ensinando. Vô, falar! Eu lembro, ensinava. Eu também, Pro. Eu Então, sempre fiz isso. E assim, quem nasce com essa característica, eu sempre gostei de ensinar. E eu gosto, eu tenho essa paciência para ensinar. Se tem vontade de aprender, eu gosto. Então, desde pequena, eu gosto de ensinar. Então, minha mãe falava assim, eu tinha certeza que você ia cair para a área da educação, mas eu fui para pesquisa. Só que assim, gente, também caí numa área onde eu mexia com os animais e tinha que judiar dos animais. Eu sou bióloga, não sou farmacêutica, bioquímica, que não tinha dó dos bichinhos. Então, Lucas, nessa área de pesquisa, nós abríamos os camundongos, né? E aí você tinha que ver o coraçãozinho dele disparar, aplicava antígeno, ele mudava de cor, era muito difícil para mim. Nossa! Parte. Sim, era muito difícil, mas é necessário, né? Porque é necessário, porque senão não tem estudo, né? Bom, vamos lá. Ô, Pro, parece que alguém caiu aí. Tem um gritão. Deve ser. Nossa, Alguém deu um grito. Sara, área de pesquisa não ganha bem. Tem Não alguém ganha chorando. mesmo. Não ganha. Tá bom? Então vamos lá, gente. Eu quero que vocês peguem o livro e abram na página 432. Nada. Ah, legal, Sara. Legal. Tem que seguir o que o coração gosta, né? O que a gente tem que seguir a profissão que seu coração bate mais forte. Eu vejo assim. Pessoal, vamos lá. 432. Professora. O que, Arthur? Tá tudo bem, Arthur. Arthur? Não, tô falando com o Arthur no chat. Fala. Você pode voltar no esquema para mim tirar o print? Tá, então rapidinho, que a Pro tem que mostrar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu fechei. Só um minuto. Ah, eu fechei. Espera que eu vou abrir. Aqui. Então, eu também sempre fui dessas de montar escolinha, dar aula. É de cada um, né? Uma história que eu brincava. Não estou escutando. Eu posso contar uma história que eu brincava? Pode sim. Quando eu morava em uma casa,
o meu armário, eu não sei do que era, mas eu sei que eu tinha uma caneta que dava para fazer de lousa meu armário. Aí eu usava aquela caneta e depois apagava com papel e água. Aí eu dizia que eu dava aula. Aí eu pegava meus livros da escola, ficava lendo, ficava escrevendo coisa. Aí Eu acho que todo mundo, tipo, brincava de escola Ai, Helena, não é todo mundo não, viu? Tem gente que não tem Eu paciência. também brincava de escola, tipo, era com as minhas amigas, era normal. Então, mas nem sempre. Tem gente que gosta. Que legal, o armário é duro, né? Que bom que hoje tem umas lousinhas, né? Eu com 3 anos brincava de paredão. Nossa, paredão? Como assim? Não sei se, tipo, tem alguns lugares assim, mas no meu prédio aqui, paredão é quando, tipo, você chuta lá a serra, por exemplo, simplificando tudo. Daí você vai pra área lá do pênalti e os caras têm que começar a chutar em você. Se o cara Que acerta legal, você, filho. ele ganha uma vida. Por favor, né? Ah, eu já joguei. Muito da hora. Nossa, Pô, mano, eu que sempre jogo ia pro paredão, divertido. mano. É muito triste isso, velho. Eu deixei as Sara. costas do meu vídeo vermelho, as costas do meu amigo vermelha. Gente, não pode. Sara, é a sua cara essa área de musical, de desenho, de dublagem, é a sua cara. Júlia disse que fazia lição para a irmã, para ela completar. Eu fazia para o meu avô. Agora, vamos lá, gente. Página 432, eu só quero mostrar para vocês aqui. Então, aqui, ó, tudo que nós falamos das gimnospermas, da importância das sementes nuas, tá? Aqui falando que elas são nuas porque elas não estão envolvidas pelo fruto. Se vocês quiserem grifar, ó, não são envolvidas pelos frutos, certo? Aí aqui está dizendo o seguinte. Aqui está dizendo Espera só um pouco para achar a página aqui. Tá, 432. Pronto? Onde é para grifar, Pro? Pode repetir. Ali, ó, quando fala que as gimnospermas, elas possuem sementes nuas e não são envolvidas por fruto, por isso que é semente nua. Encontrou? Aqui, ó, Helena, aqui, ó. Sim, Pro, encontrei. Tá? Aí vocês podem colocar aqui, ó, quais são as estruturas, grifem, raiz, caule, folha, estróbilos, a pinha, né, que é o estróbilo. Tudo bem? Que são as estruturas das gimnospermas. Aí aqui na página 433 só está mostrando para vocês como elas são. A mata das araucárias, como eu comentei com vocês, que é aquele bioma que nós estudamos. Aí, se vocês quiserem, aqui está falando do processo evolutivo, ó. Qual foi a novidade que surgiu nas gimnospermas? O estróbilo. Né? Que eles são levados pelo vento, então aqui está falando da novidade evolutiva. E aqui começou toda a explicação de reprodução. Então, se vocês quiserem só colocar uma chave assim, ó, e colocar reprodução, que toda parte é importante, vai até aqui, ó. Foi o que vocês explicaram agora nos exercícios complementares. Lógico que quando vocês explicam com as palavras, entra muito mais fácil. Você concretiza tudo que vocês aprenderam, certo, gente? E por último, está falando da semente. As partes da semente nós vamos falar no próximo capítulo. Eu vou explorar um pouquinho mais do endosperma, nessa parte das angiospermas. O que é importante vocês saberem que a semente abriga o embrião e que a semente é formada a partir do óvulo. A estrutura de reprodução da página 434 está bem mais simples, pessoal. Deem uma olhada, não tem aquela parte de meiose, então você consegue observar direitinho. Ó, por que eles pegaram as araucárias? Que é o bioma só de araucária, de Pinheiro do Paraná, que é a nossa vegetação brasileira. Aí ela mostra, olha o estróbilo masculino compridinho aqui, que eu comentei com vocês, que ele é um pouquinho diferente do estróbilo feminino. Vamos ver quem lembra. O pinhão é o quê, gente? É a semente? É uma semente, muito bem. E o pinhão aparece em que tipo de estróbilo? Masculino ou feminino? Feminino.
Feminino, porque é só no feminino que tem óvulo, certo? Olha lá, e aconteceu os grãos de pólen que foram levados pelo vento e através do estróbilo formaram um tubo polínico. Olha o tubo polínico, gente, olha a estrutura diferente desse gametófito. Aqui dentro tem a célula espermática, que fabricam os espermatozoides que fecundam o óvulo. Fecundando o óvulo endurece e forma semente. Olha lá o tubo polínico entrando dentro do estróbilo e fecundando o óvulo. A partir do momento que fecundou, forma a semente, certo? E recomeça todo o ciclo. Tudo bem, gente? Eu acho que hoje nós conseguimos bater bem a tecla do que é gimnosperma, nós fizemos toda a correção, discutimos o assunto, e na próxima aula nós vamos falar de angiospermas. Só dando aí um esclarecimento, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma é conteúdo da nossa prova deste bimestre, certo? Então é importante vocês irem aí revisando, entendendo, fazendo os exercícios, desenhando, para que fique tudo certinho. Repetindo a lição de hoje, fecha a unidade, página 173. Agora sim, Helena, vale a pena fazer a correção. Fechamos a unidade e aí na próxima aula a gente faz a correção dos exercícios. Certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não? Falem agora ou calem-se para sempre? Não é casamento pro... Ô, Marisa, eu acabei de passar. Veja se está tudo certinho. Foi para mim, né? É. Foi? Peraí. Tá. Então, pessoal, me mandem os esquemas. E a gente conversa na segunda-feira e nós vamos ver angiospermas, tá bom? Eu estou finalizando aqui. Marisa, eu não estou saindo ainda, tá? Beijos, pessoal. Ok, até a próxima. eu vou aproveitar, Kay,